Bom dia, bom dia. Um dia extraordinário, um dia de estudo, um dia de compreensão avançada nessa área da linguagem, um dia especial para nós. Nesta aula nós vamos trabalhar os pronomes pessoais. Continuando a nossa progressiva em direção às classes gramaticais, considerando todas as classes gramaticais, substantivos, adjetivos, vamos pensar em artigos, numerais, né, considerando advérbios, né, agora estamos entrando nos pronomes, né, depois nós temos ainda algumas conjunções, interjeições, né, algumas classes gramaticais que ainda não tocamos no assunto, mas que vem por aí nessa ordem que vai revelando, segundo a importância gramatical dessas expressões, né, dessas palavras, dessas classes gramaticais. É possível avaliar os pronomes, a caracterização e a sua classificação. Então, nós vamos pensar nos pronomes da seguinte maneira: são pronomes palavras que substituem o nome ou que acompanham o nome. Nome são substantivos, palavras que dão nome a coisas. Então, as palavras que substituem os nomes estão a favor do nome, são pronomes. E palavras que acompanham o nome, as que estão substituindo o substantivo, substitui o substantivo, pronome do caso reto, né? Oblíquo, né? São pronomes substantivos. Então, substitui o nome. É um pronome substantivo. Pronomes que acompanham o nome, o substantivo, são pronomes adjetivos, porque são os adjetivos que acompanham os substantivos, ok? Então, nessa função, nessa relação, nós vamos dar exemplo de pronomes substantivos e dar exemplos de pronomes adjetivos, para a gente poder entender melhor. Por exemplo, pronomes demonstrativos, este, esta, pronomes indefinidos, muito, muitas, né, muitos, muita, né, acompanham substantivos, lugares, nome de pessoas, de coisas, de seres. E os pronomes substantivos são aqueles que substituem o nome, por exemplo, ele, qual, que é um pronome relativo que substitui uma palavra anterior. Nós podemos ter uma variedade enorme aqui de exemplos para a gente poder trabalhar esses conceitos. Então, considerando os pronomes, palavras que substituem ou acompanham os nomes, quando substituem, são pronomes substantivos, quando acompanham, vem junto, né? São pronomes adjetivos. Dá para a gente fechar legal. Vamos para exemplos aqui. Os homens chegaram depressa. Alguns estavam irritados. Alguns quem? Os homens. Alguns homens estavam irritados. Está substituindo a palavra homens na oração seguinte. Então é um pronome substantivo. O jovem conseguiu chegar a um grande salão. Ele viu diversas portas. Ele é um pronome substantivo, está substituindo o jovem. Portas. Qual levaria aos aposentos do presidente? Então, qual está substituindo a palavra portas, que levaria, né? Então, no singular, levaria aos aposentos do presidente. Então, qual levaria? Ele é um pronome interrogativo, mas é um pronome substantivo porque está substituindo ou no lugar de um nome, que é a expressão que nós vamos. Qual porta? Não é? Não está aí, a expressão porta. Então, vamos ver pronomes adjetivos. Esta canção nos transporta para muitos lugares exóticos. Esta canção, esta está acompanhando o substantivo canção. Então, esta é um pronome adjetivo, tá? É um pronome demonstrativo fazendo o papel de um pronome adjetivo porque acompanha a palavra canção, que é um substantivo. Então, esta canção
nos transporta para muitos lugares exóticos, muitos lugares. Lugares também é substantivos, né? Muitos está acompanhando lugares e é a palavra exótico, que é adjetivo também, como pronome adjetivo, né? Precisamos compreender essa diferença, essa variedade no uso do pronome, para a gente poder entender melhor quais são os pronomes. É um aspecto introdutivo, né, que a gente tem como objetivo identificar as principais características dos pronomes de forma geral. Tá? Identificar particularmente entre os pronomes pessoais, as suas classificações e os seus usos. Então eu tenho o pronome do caso reto e tenho o pronome do caso oblíquo. E no caso oblíquo eu tenho pronomes oblíquo átono, que fazem papel de objeto direto, objeto indireto, e eu tenho o pronome oblíquo tônico, que vem após preposições, ok? Então, nós temos que identificar esses elementos para a gente realmente usar de maneira correta, né, viabilizando uma comunicação clara e objetiva. Reconhecer na prática o emprego anafórico ou catafórico dos pronomes pessoais como instrumentos da progressão textual, que eles vão trazendo informações novas e relacionando a elementos que foram anteriormente citados. Por exemplo, o jovem conseguiu chegar a um grande salão. Ele viu diversas portas. Então, eu estou me referindo ao jovem, né, sem com isso repetir a palavra jovem e tornar o texto enfadonho, e ao mesmo tempo permitindo que haja uma progressão textual, porque eu estou inserindo novas informações e me referindo ao mesmo elemento com palavras que substituem esse elemento. No caso, jovem, né, substituído por ele, ok? Minha consciência está em paz. Consciência é substantivo, então minha, que é um pronome possessivo, meu, meus, minha e minhas, teu, teus, tua e tuas, seu, seus, sua e suas, são pronomes possessivos e normalmente são pronomes adjetivos, porque acompanham um substantivo, no caso aqui, consciência. Alguém cantava aquela conhecida canção de Caetano, que reverencia a cidade de São Paulo. Alguém cantava. Então, alguém está substituindo o nome, ou está indicando, indeterminando, né, a pessoa que cantava. Então, é um pronome substantivo. Aquela conhecida, aquela canção conhecida, aquela conhecida canção de Caetano. Então, aquela é um demonstrativo que está indicando quem, é um pronome adjetivo que vem antes de, acompanhando, conhecida canção de Caetano. Que reverencia a cidade de São Paulo, que está substituindo canção na oração, reverencia a canção, reverencia a cidade de São Paulo. Ok? Então, um pronome substantivo, aquela um pronome adjetivo e alguém um pronome substantivo. Algum segredo deves guardar no teu coração. Deves, não é? Então, algum segredo, pronome adjetivo, algum acompanha segredo, que é um substantivo. Teu coração, coração é substantivo, teu é um pronome, assim como eu disse, um pronome possessivo, né, que acompanha coração, então é um pronome adjetivo também. Então, entendemos que nessa conceituação básica, o pronome é uma palavra que substitui ou acompanha o nome, mas ele vive em função do nome. Quando substitui o substantivo, é um pronome substantivo, está no lugar do substantivo. Quando acompanha o substantivo, é um pronome adjetivo, está acompanhando, ok? Pronomes pessoais, é muito interessante a gente falar dos pronomes pessoais, tem um quadro específico, né, trazendo os pronomes pessoais, aí nós vamos colocar pronomes do caso reto, né, oblíquo átono e oblíquo tônico, tudo na ordem certinha, mas esses pronomes, eles indicam as três pessoas básicas do discurso, é bom a gente pensar nisso. Por exemplo, eu,
dentro da estrutura do discurso, eu é quem fala, tu é quem ouves, ele é do que se fala. Então eu tenho uma trilogia na comunicação: eu, tu, ele. Eu falo, tu ouves, e ele é de quem nós falamos, eu e você. Quando você fala, você se torna eu. No discurso, a voz que fala é o eu. Por isso que quando nós construímos um texto, se ele for poético, poemático, né? É um eu lírico ou um eu poemático, a voz que fala no texto. Não é de quem escreveu, não é do autor. Né? Tem autor homem que escreve texto com eu lírico feminino, se colocando no lugar da mulher, e tem autor mulher que escreve texto com eu lírico masculino, se colocando no lugar do homem. E isso não muda em nada a grandiosidade da arte, a possibilidade. Então, eu aqui não é eu pessoa, é eu pessoa do discurso. Então, essa estrutura, essa trilogia que eu formei aqui, esse pedestal é eu, que é quem fala, tu, que é quem ouve. Sempre que alguém fala, se comunica com outro alguém. E ele, que é de quem se fala. Então, eu, tu, ele são três pessoas do discurso no singular. Nós, vós, eles são três pessoas do discurso no plural. Então, essas pessoas do discurso estão três do singular e três do plural. Entendendo esta complexidade, nós sabemos construir. Então, nós falamos com vós sobre eles, que são os assuntos. Não são só pessoas, né? Dentro dessa estrutura, nós consideramos pessoas do discurso, que não têm uma identidade, mas é pelo fato de falar com quem e de falar sobre quem ou sobre o que, ok? Então, vamos considerando esses itens para a gente falar assim: olha, eu vou te mandar as passagens que prometi. Eu, primeira pessoa do singular, ti é um pronome oblíquo átomo, substituindo um objeto direto. Mandar para você, ou aqui no caso, substituindo um objeto indireto. Nós ouvimos, nós vimos ele, nós o vimos, mas ele não nos viu. Ele nos viu. Então nós estamos usando aqui primeira pessoa do plural, nós, terceira pessoa do singular, o, para o objeto de que estamos falando. Ele, a pessoa, se torna sujeito, terceira pessoa do singular, não nos viu, primeira pessoa do plural. Então, é uma forma de organizar o e o nos, são pronomes átonos, tá? Que trazem para a gente, que exerce uma função, substituindo um elemento, uma pessoa, um substantivo, né? Em primeira, segunda ou terceira, do singular e do plural. Tá? Vamos entender esse complexo aí, para a gente poder produzir melhor. Vou estar falando do pronome de tratamento depois, e aí nós vamos enxergar uma certa ambiguidade que é criada quando nós desrespeitamos essa lei básica dos elementos do discurso, das pessoas do discurso, ok? Considerando então o já dito sobre a classificação dos pronomes pessoais, nós vamos abordar esses elementos mais detidamente agora, né? Vamos pensar aí que o pronome oblíquo do caso reto são os pronomes que substituem. Normalmente os pronomes oblíquos do caso reto são pronomes substantivos, eles substituem os substantivos. Por exemplo, eu, tu, ele. Nós, vós e eles substituem substantivos. Então, são pronomes substantivos, fazendo o papel de substantivos. Normalmente, eles são utilizados como sujeito do verbo. Sujeito do verbo. O Paulo corre todo dia. Então, ele corre todo dia. Eu corro todo dia.
Tu corres todo dia, nós corremos todo dia, eles correm todo dia, vós correis todos os dias. Tá vendo só? Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas são pronomes do caso reto. Caso reto por quê? São pronomes que substituem substantivos que fazem papel de sujeito. Ok? Então, são pronomes substantivos. Agora nós vamos para pronomes átonos, que substituem objeto direto e objeto indireto. Normalmente, eles estão substituindo objeto direto e objeto indireto, né? Para a primeira pessoa, me, segunda do singular, te, terceira do plural, se, o, a ou lhe. Primeira do plural, no, nos, segunda do plural, vos, terceira do plural, se, os, as e lhes. Ok? Então, esses pronomes substituem objeto direto e indireto. Eu vou voltar num exemplo aqui que eu não deixei de falar deles, né, mas falei de outra maneira. Por exemplo, nós ouvimos, nós vimos o João, nós o vimos. Vemos? O é um pronome oblíquo átono, que substitui o objeto. Então, nós vimos o João. Nós vimos quem? O João é objeto direto. Nós o vimos, ok? Ele não nos viu. Ele é sujeito, viu, de ver. Ele não nos viu. Ele não viu a nós. Então, nos é um pronome átono, né? É pronome oblíquo átono, que faz papel de objeto direto. Ele viu alguém, ele viu muita gente, ele me viu. Só o me também faz papel de objeto direto nesse caso, ok? E os tônicos? Pronomes oblíquos tônicos. Então, do caso oblíquo, né, caso reto e caso oblíquo, né, no oblíquo nós temos o átono, que é o objeto direto, e os tônicos que vêm depois de preposição. Para mim, essa tarefa é para mim. Esse presente é para mim. Para mim. Para ti. Tá vendo? Para si, ela, ele ou ela. Ou, em algumas situações, consigo. Para nós, para vós, para si, eles ou elas, ou consigo também. Então, nós vamos encontrar aqui, nos tônicos, mentir, se, ele, ela, nós, vós, se, eles e elas. Estou falando de primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, seguindo esta viabilidade, nós temos aqui Menino de Engenho, que é José Lins do Rego, é um texto de José Lins do Rego, né, que dá para a gente acompanhar bem essa, vamos dizer assim, esse jogo dos pronomes. Veja só, ainda me lembro do meu pai, lembro-me, a mim mesmo, né? Era um homem alto e bonito, com os olhos grandes e um bigode preto. Sempre que estava comigo, era a beijar-me, a contar-me histórias, a fazer-me as vontades. Tudo dele era para mim. Tá vendo? Mim, referindo-se à primeira pessoa do singular, vem depois de preposição para. Eu mexia nos seus livros, sujava as suas roupas, e meu pai não se importava. Eu amava o meu pai. O outro substituindo meu pai. Porque o que eu queria fazer, ele o consentia. E brincava comigo no chão como um menino da minha idade.
José Lins do Rego, menino de engenho. Então, só para a gente ver que eu tenho o mim, o de novo, ele e comigo. Ele brincava e brincava comigo no chão com um menino da minha idade. Então o pai era presente, estava ali junto, né? Comigo, na verdade, é uma forma preposicionada, né? Que é o com mais o mim, que aí se transforma em migo, que é o simplificando, se pode considerar uma variação do mim. Contigo, então com mais o tigo, né? Considerando aí seria o ti, né? Contigo, tá? Como se fosse uma variação em si. Então, observações básicas, 1, 2 e 3, que nós vamos fazer aqui para a gente poder entender melhor do que se trata o nosso estudo. O pronome si, assim como a forma consigo, segundo a língua padrão no Brasil, só deve ser usado como reflexivo. Si, S-I, não é S-E não, si, não é C, si, como consigo. Ela não costuma olhar muito para si, para ela mesma. Quando eu posso fazer algo para o outro e eu posso fazê-lo para mim, eu tenho uma forma reflexiva. E se eu estou falando dela, o si é o pronome oblíquo tônico que se refere a ela. Então, ela não costumava olhar muito para si, para ela mesma. Olha que situação, vou usar o si, hein? Em Portugal, no entanto, esse pronome pode ser usado regularmente para referir-se à pessoa com quem se fala. Não é o caso do Brasil, ok? Minha querida, eu trago aqui um presente para si, ou para você. Em Portugal, usa-se menos o você, no Brasil, usa-se mais o você, é mais informal. Então lá se usa o si no lugar do você, que se usa no Brasil. Ok? Estou falando com a pessoa e uso você para a mesma pessoa no Brasil. Em Portugal, estou falando com a pessoa e uso si para essa pessoa. Né? Além do reflexivo, eu estou mostrando, endereçando com quem eu estou falando. Tá? Há uma alteração aí das 3 pessoas do discurso que nós acabamos de falar. Os pronomes oblíquos, átomos, me, te, lhe, nos, vos e lhes, podem ser usados com valor possessivo. Então, às vezes, em lugar do pronome possessivo, meu, minha e plurais, teu, tua e plurais, seu, sua e plurais, nosso, nossa e plurais, vosso, vossas e plurais, né? Eu posso usar então o pronome me, te, lhe, nos, vos e lhes, indicando aí as 3 pessoas do singular e do plural. Exemplo: contaram-me a gratificação, cortaram-me a gratificação, cortaram a minha gratificação. O me está no lugar do pronome possessivo minha gratificação, tá? Ouvi-lhe o ronco, ouvi o seu ronco. O lhe está no lugar de o seu ronco, ok? Os pronomes o, a, os, as, que é de terceira pessoa do singular, têm variações ditadas pela fonética e se transformam em lo, lá, los, las, né? Quando as formas verbais às quais se vinculam terminam R, S ou Z. Ela não queria deixá-lo sozinho, deixar ele, deixá-lo sozinho. Tá vendo? Então, em vez de eu colocar deixar ele, infinitivo, mais o pronome, vamos colocar aí um pronome oblíquo, né? Ele nessa situação, porque está fazendo papel de objeto, né? Átono, deixar ele sozinho. Então, ela não queria deixá-lo sozinho. O é um pronome oblíquo que está no lugar do lo, né? Deixar ele, no lugar de ele, com a forma adicionada pelo L, porque vem depois de um verbo que termina com R.
Os mesmos pronomes se transformam em no, na, nos e nas quando as formas verbais que estão vinculadas, né, que eles se vinculam, terminam em formas nasal, M ou N. Na verdade, nós vamos ter em M, que é mais comum, né? Mas existe põe no, tá vendo? Tem nasal com acento until e tem nasal com N também, tá? Então vamos lá. Encontraram no perdido na floresta. Encontraram ele. Encontraram o. Então, o M exige o N, que é uma forma nasalizada, para não haver uma quebra de fonética. Então, aí, encontraram no perdido na floresta. Eu vou para dúvidas que frequentemente as pessoas têm. André, então se o mim, o ti e o si, nós usamos depois de preposição como nós, vós e o si para pronomes oblíquos tônicos. O uso depois de preposição. Como é que fica? Fica entre mim e ti, está tudo acertado. Entre mim e ti não há problema. Não é entre eu e você. É entre mim e ti, porque vem depois de uma preposição entre. Veja uma flexão interessantíssima. Quando depois da preposição vem um pronome e depois do pronome vem um verbo. Então o pronome vai estar fazendo sujeito, a função de sujeito do verbo que nós vamos estar indicando. Então, por exemplo, isso é para mim. Ok, vem depois da preposição para, tem que ser usado o oblíquo tônico, mim. Agora, se depois do verbo, da preposição e do pronome vier um verbo, então isso é para eu fazer. Por quê? Porque o eu é um sujeito, então é essencial na oração, nessa estrutura, isso é para eu fazer. Fazer é um verbo infinitivo e o sujeito desse verbo é eu que estou executando a função do que é. Então essa tarefa é para eu fazer. E se não tiver o verbo infinitivo, fica para mim. Essa tarefa é para mim, tá? Sendo entregue para mim, ok? Olha que coisa interessante que nós estamos vendo aí com o uso comum e cotidiano dos pronomes oblíquos, átonos, tônicos e os pronomes do caso reto, que fazem o papel de sujeito. Okay? Fechamos bem com sujeito, pronomes do caso reto, objeto direto e indireto, pronomes do caso oblíquo tônico, depois de preposições, pronomes oblíquos átonos, e depois de preposições, pronomes oblíquos tônicos. Ok? Levando-se em consideração uma variação interessante, que quando vier um verbo posterior ao pronome, que vem depois de uma preposição, e o pronome for o sujeito desse verbo no infinitivo, eu uso eu. Eu uso os pronomes do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Ok? Provavelmente nós não vamos muito além de uma abordagem particular, os valores morfossintáticos e semânticos da palavra ser. Então, ser normalmente é um pronome, só que executa tantas funções sintáticas que nós não temos como dizer quando é que esse pronome é o que, senão se nós avaliarmos a estrutura sintática das orações em que ele está sendo utilizado. E aí nós vamos ter uma flexibilidade muito grande, porque ele pode ser um pronome apassivador. Olha que coisa interessante. Ele pode ser um pronome apassivador. Ele é um pronome oblíquo se, mas tem uma sintaxe tão ampla, é tão usada, é tão comum, que nós temos que identificar a função sintática dele para dizer qual é a característica exata desse pronome apassivador com suas funções sintáticas. E isso faz com que ele seja considerado um outro tipo de pronome. Por exemplo, é um pronome apassivador quando ele substitui o agente da passiva.
Ele substitui a agente da passiva numa oração em que ocorre a voz passiva sintética. Olha que coisa interessante. Então, existe um tipo de verbo de transitividade verbal que permite essa flexibilização. Normalmente se dá com o verbo transitivo direto. Pode ocorrer com o verbo transitivo indireto, né? Mas não ocorre com o verbo intransitivo. Se não tem objeto, como é que ele pode ser da passiva? Porque só é da passiva se aquele que faria o serviço do sujeito na voz passiva estiver como um agente da passiva, substituído pelo ser na passiva sintética. Então, quando o verbo é intransitivo, o pronome ser se torna um pronome indeterminador do sujeito, porque ele vai aparecer indeterminando o sujeito. Olha que coisa legal. Se torna um pronome reflexivo, quando aquilo que você faz para os outros, você consegue fazer para si. Se torna um pronome reflexivo. Se torna parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo. Quando o verbo indica coisas que você só consegue fazer para si e não para o outro. Vamos voltar falando de um por um para a gente poder associar mais formato, mais elementos. É uma palavra, uma partícula expletiva, quando não tem função sintática. Ela está ali para dar um realce ao que está sendo dita. Tá? E aí, nós podemos associar tudo isso, né, a outros elementos, né, a outras formas de tratamento, aos pronomes pessoais como formas catafóricas e anafóricas, assim como já dissemos, né, os pronomes pessoais, a sua utilização catafórica e a sua utilização anafórica. Nós vamos caminhar para esse núcleo, né, e vamos voltar refletindo nessas funções sintáticas do pronome ser. Um abraço, um ótimo estudo para todos, muita paz.